Olá pessoal, tudo bem? Professor Lerri aqui falando com vocês e hoje nós temos aqui a missão de conversar um pouco sobre o Brasil colonial. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de descobrimento ou achamento do Brasil e dos ciclos econômicos, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, como a gente vai falar sobre descobrimento, é importante a gente estar colocando algumas questões para vocês, certo? A cronologia, nós estamos aí no ano de 1500 depois de Cristo, certo? Então, se a gente observa na história mundial europeia, por assim dizer, eurocêntrica, nós estamos ali no final de uma Idade Média, no final de um feudalismo, e começando uma nova era, a era moderna, ou a era mercantil, do mercantilismo, certo? E aí, como a gente já está no final do período feudal, todo aquele sistema feudal já está em decadência, já está sendo substituído por um sistema pujante, um sistema já nascedouro do capitalismo, né, os primórdios ali de um capitalismo, de um início de um poderio burguês na figura, né, do absolutismo, onde a classe burguesa dá o poder a um rei absolutista e, em contrapartida, você tem ali a unificação do território e uma facilidade também de comércio dentro desses territórios, ok? E aí você tem essa questão do absolutismo também, que vai levar às grandes navegações. A centralização na pessoa, no poder, na pessoa do rei. E o absolutismo português, ele foi precoce, ele foi um dos primeiros que aconteceu na Europa, ainda no século XIII. Né? Então isso favoreceu, querendo ou não, o pioneirismo das grandes navegações por parte tanto de Portugal como também da Espanha. E aí a gente tem que lembrar por que dessas grandes navegações, qual era o intuito dessas nações com esse patrocínio para as embarcações se lançarem ao mar. Se a gente lembrar, né, isso tudo é importante para a gente ter o contexto do nosso descobrimento, porque Portugal chegou aqui. Então você tinha o comércio de especiarias, que era um comércio altamente lucrativo naquela época, e esse comércio de especiarias que vinha da Ásia, ele passava pelo mar Mediterrâneo, e quem tinha o controle dessas rotas eram as cidades italianas, principalmente a cidade de Veneza. Como eles detinham esse monopólio, as cidades de Portugal, de Espanha principalmente, surgiu a necessidade de criar novas rotas para as Índias, por assim dizer. E essas novas rotas, elas eram circunvizinhando o território, o continente africano, né? Fazendo aquela navegação entre postos, né? Entre portos. E aí você tinha circunvizinhando o território africano, até chegar nas cidades indianas, como por exemplo Calicut. Eles buscam novas rotas para as Índias. Né? É interessante que nessas novas rotas eles encontram um pequeno pedaço de terra chamada América. Né? Eles encontram o nosso continente, o continente americano, ali mais ou menos naquelas ilhas do Caribe, na pessoa de Colombo, certo? E aí essa data do descobrimento da América, né, entre aspas, desse descobrimento em 1492, ele é importante. E olha que interessante, pessoal, logo após, para evitar conflitos, em 1494, é assinado um tratado de divisão do mundo, por assim dizer, entre Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas, em 1494. Mas é interessante falar o seguinte, pessoal, que esse tratado ele foi assinado antes da descoberta do Brasil, oficial, não é verdade? Que
Brasil vai ser descoberto em 1500. E por que Portugal vai brigar por essa divisão dessas rotas em 1494? Pois muito bem. Interessante dizer isso, pessoal, porque segundo os novos achados, segundo alguns documentos, já é praticamente certo que, na verdade, o território brasileiro é descoberto bem antes por um espanhol chamado Vicente Pinzón. E diante de um possível conflito entre reinos católicos, o Papa interveio como mediador, propondo esse Tratado de Tordesilhas. Então, mais um fato, pessoal. O Brasil oficialmente é achado em 1500, mas na verdade, ele já foi achado antes pelas naus, pelas embarcações espanholas, né? Tanto é interessante ressaltar isso, pessoal, que segundo esses historiadores e de acordo com as cartas dessas embarcações, cujo comandante é Vicente Pinzón, cujo capitão é o Vicente Pinzón, eles traçam a rota onde provavelmente ele pisa no território brasileiro pela primeira vez entre as cidades de Paraipaba e de Paracuru. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, na verdade, pela história extraoficial, a gente tem a descoberta do Brasil, na verdade, aqui bem pertinho da gente. Mas vamos adiante. Bom, então já discutimos sobre o cenário do descobrimento do Brasil e agora vamos falar um pouco do descobrimento em si. Carta de Pero Vaz de Caminha é o nosso primeiro documento oficial da nossa história. É um relato do que os portugueses encontraram na sua primeira viagem aqui. E essa carta ela é um documento do momento, é uma foto do momento, de como esse homem europeu ele vislumbra o novo continente, essa nova população que eles chegaram aqui e se depararam, né? Então, essa visão eurocêntrica, né, onde a Europa é o centro da civilização, é o centro do que é de mais moderno, é o centro das ciências e tudo mais. Eles têm uma visão do novo mundo como se fosse o paraíso, como se fosse o Éden bíblico. Então, quem vive no paraíso, a não ser os seres humanos sem maldade, sem cultura, sem a informação, sem o conhecimento de, na verdade, quem é Deus, pela visão eurocêntrica, né? Mas também se relata, né, tem o registro da primeira missa em territórios brasileiros até então. Então, na primeira viagem que acontece, nós temos ali a primeira missa nos nossos territórios, ok? Então, esses contatos eles vão ser esporádicos e, de certa forma, amistosos. Os portugueses chegavam com bugigangas, copos de cobre, espelhos, pentes, enfim, as quinquilharias que não tinham valor para eles e trocavam com os índios, entregavam em ato de boa-fé, né? E, em contrapartida, os índios davam frutas, né? Faziam uma recepção com os portugueses, e ali você tinha esse contato, né? E existia essa troca de mercadorias, por assim dizer. Os índios entregavam alguns mantimentos, e entre eles o pau-brasil, que tinha um certo valor por causa da tinturaria de tecidos, e em contrapartida existia uma troca de bugigangas que os navegantes, não somente portugueses, entregavam em troca, né? Nesses primeiros anos, alguns portugueses ficam com os índios e são absorvidos pelas tribos e existe um casamento entre portugueses e as índias e começa a se ter uma mistura entre os povos ali de uma certa forma.
Esse primeiro contato, esse contato mais esporádico, ele dura até 1533. Né? E por que o Portugal não se interessou de uma certa maneira, de forma forte, pelo território brasileiro? Principalmente porque faltava recursos para a coroa portuguesa e na primeira busca não se achou os metais preciosos. Lembrando que nessa época você tinha uma economia voltada para o metalismo, né? Os metais preciosos, o ouro, a prata e as pedras preciosas, principalmente o diamante. Então o comércio com as Índias e a África ainda se tornava mais viável do que com o Brasil. Então o Brasil foi meio que esquecido, né? Meio que esquecido nesses primeiros momentos. Mas esse cenário começa a mudar com as investidas, principalmente de piratas franceses, que iniciaram um povoamento, uma colonização. Lembrar do rei francês, que ele pergunta aonde no Velho Testamento está escrito que o mundo vai ser dividido entre Portugal e Espanha. Ou seja, o rei francês, ele diz assim, olha, eu não respeito esse tratado de Tordesilhas porque não tem fundamento na Bíblia. E dessa forma ele está legitimando o povoamento francês aqui nos territórios brasileiros. E os primeiros polos de povoamento francês aqui nas terras brasileiras são o Rio de Janeiro, né, e Maranhão, ok? Pois vamos lá. Pronto, aqui, pessoal, eu trago uma citação de carta, da carta de Pero Vaz, né? Então vamos lá. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que, assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ombros e os joelhos com curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então observem aí, né, a descrição, e ele coloca nessa parte aqui basicamente a descrição das Índias, e de certa forma a gente consegue ver aí um certo interesse aí de Pero Vaz de Caminha. Pois vamos prosseguir. Vamos lá. Início da colonização. Continuando, né? Com medo de perder suas terras, Portugal lança mão de uma estratégia de terceirizar a colonização por meio de capitanias hereditárias, onde por meio de concessões, fidalgos portugueses, os donatários, esses nobres portugueses, e aí você vê aí um resquício da Idade Média, deveriam explorar terras, as benfeitorias, em troca de tributos. Okay? O que era a capitania hereditária? O fidalgo recebia uma quantidade de terra, uma quantidade de território, e em troca ele deveria fazer benfeitorias dentro desse território, onde ele teria que construir uma vila, teria ceder um espaço para a Igreja Católica, e ele poderia explorar esses territórios com exploração, se fosse achado, de metais preciosos e da lavoura, né? Naquela época, da lavoura de cana-de-açúcar. A primeira indústria a ser estabelecida foi exatamente a da cana-de-açúcar. Né? E por que a gente fala de indústria da cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar é um vegetal, é uma planta, né? E ela é matéria-prima do açúcar. Então nós aqui, naquela época, nós não necessariamente só produzíamos nas lavouras, mas a gente pegava o vegetal das plantações e transformava no melaço do açúcar, refinando e exportando esse melaço. Né? Então, a base da nossa economia
da colônia é uma economia de exportação agrícola, diante do Pacto Colonial, ou seja, a colônia, aqui, os territórios brasileiros, eles só podiam comercializar com comerciantes ou com embarcações portuguesas, ou seja, eles não poderiam embarcar mercadorias que não fossem de portugueses. Esse pacto colonial favorecia principalmente a metrópole, ou seja, Portugal. E o modelo de colonização adotado pelos portugueses aqui foi a colônia de exploração. Nós temos dois modelos de colonização até então, o modelo de exploração e o modelo de povoamento. Ok? Esse modelo de povoamento, um local onde a gente pode colocar como exemplo onde aconteceu esse modelo de povoamento foi no norte dos Estados Unidos, no norte das 13 colônias, onde famílias inteiras migraram da Inglaterra em busca de novas terras, de novos horizontes, de uma liberdade religiosa. Já aqui no Brasil, na colônia portuguesa, né, nós temos aqui o modelo de exploração. E como é esse modelo de exploração? A economia basicamente voltada para a metrópole, esse povoamento basicamente de homens solteiros, o homem português vinha e aí ele se misturava com as índias e assim continuaria a sua vida aqui dentro da colônia. E o sistema econômico por meio do plantation. E o que era o plantation? O plantation era o sistema de produção agrícola, onde você tinha a grande propriedade rural. Essa grande propriedade rural, ela servia basicamente para a exportação de um produto, no caso a cana-de-açúcar, e a mão de obra era escrava. Então, as características desse plantation eu acabei de falar agora. Mão de obra escrava, grande propriedade de terra, a monocultura visando o mercado externo. Esse povoamento aqui do nosso Brasil, como eu disse, principalmente de homens. Tal situação favoreceu a miscigenação do povo, bem como questões culturais de Portugal. A gente pensa na história de Portugal, eles tiveram lá a invasão dos mouros. E o povo português, esses mouros, eles conviveram ao longo de um determinado tempo da Idade Média, eles islâmicos, e essa cultura da miscigenação, da troca entre as etnias, ela ficou no espírito português, diferentemente, por exemplo, dos povos saxãos, como o povo inglês, ok? Pois vamos adiante. E aí, pessoal, nós temos a imagem, né, a pintura de Vítor Meirelles, o pintor aí da primeira missa, o título é a primeira missa. Então, Vítor Meirelles, ele produziu esse quadro com vários elementos. A gente poderia até fazer aqui uma análise mais aguçada dessa pintura, inclusive que foi tema de Olimpíadas de História aí de anos anteriores. Mas, enfim, uma obra maravilhosa, com vários detalhes, né? E a pintura original, ela tem 9 metros quadrados. Vamos passando aqui e você tem outra imagem aqui, uma análise aqui do Tratado de Tordesilhas, onde fixou aí no paralelo uma linha que dividia a parte continental da Espanha e a parte continental do Reino Português. Tudo bem, vamos passando. E nós temos outra imagem da Casa Grande e do Engenho. Ao fundo, a Casa Grande, certo? Ali você tem a moradia do senhor de engenho, dos seus escravos, embaixo da Casa Grande, dos fazendeiros ali, de uma pequena mão de obra livre e assalariada,
E você tem no engenho a produção do melaço, da cana-de-açúcar e do refino. Vamos prosseguindo aqui. E aí vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ciclo econômico e a adoção do governo geral do Brasil. Somente 2 capitanias hereditárias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Pernambuco com a sua grande produção de açúcar e São Vicente também com produção de açúcar, mas puxado também pelas entradas, pela captura de índios e dessa mão de obra por meio dos bandeirantes, né, esse tráfico interno de escravos da mão de obra indígena. E uma série muito legal sobre essa vida dos bandeirantes, essa disputa pela mão de obra e o papel da igreja, está na série A Muralha. Quem puder assistir, eu indico, fica aí a dica, e é muito importante para a gente tentar entender o começo da nossa história. Esse sistema de capitanias ele não dá certo, então ele vai ser substituído por um governo geral. Esse governo geral ele começa em 1549 e a primeira capital é Salvador. Então, na verdade, esse ciclo econômico ele favorece ali a zona da mata, ele favorece ali a parte norte da colônia, onde hoje a gente conhece como o Nordeste. Prospera por meio da cana-de-açúcar, principalmente na região que se estende de Pernambuco até a Bahia, onde será a primeira capital da colônia, como assim eu acabei de dizer. A maior parte da população encontra-se no campo ou em pequenos núcleos urbanos, as vilas. A maioria da parte da população vive em grandes fazendas ou em pequenas vilinhas ainda. Então, nesse período, nós somos basicamente rurais. Outro ponto que nós vamos abordar aqui, pessoal, é a invasão holandesa. As invasões holandesas no Brasil referem-se a um projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, durante o século XVII. Essas invasões foram o maior conflito político-militar da colônia, embora concentradas no atual Nordeste, não se resumiram em um episódio regional, fizeram parte de um quadro de relações internacionais entre os estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como de fonte de suprimento de escravos. Embora não aceito por alguns, pode-se falar no surgimento de um sentimento nacionalista brasileiro. A Batalha dos Guararapes resultou na vitória do exército patriota, integrado por combatentes das 3 raças dominantes. Porém, a resistência com certeza foi um marco do nativismo. Pois muito bem, pessoal. A Holanda estava em conflito principalmente com a Espanha, querendo sua independência e querendo seguir como uma potência europeia. E aí existiu todo um conflito com o reino de Castela. É interessante ressaltar o que é que isso tem a ver com os portugueses. Por algum tempo, a Espanha e Portugal se uniram, que a gente conhece como União Ibérica. Então, o que era de Portugal era da Espanha e vice-versa. Estavam todos sobre a coroa espanhola. Diante dessa situação, a Holanda, para pressionar o governo português, o rei da Espanha, no caso, eles invadem a sua colônia aqui, o Brasil, né? Principalmente ali nas regiões nordestinas, né? E aí é interessante dizer, pessoal, que aquele conflito no começo ali da colonização com os franceses, ele não chega nem aos pés do que aconteceu com os holandeses aqui no Nordeste. Foi realmente uma colônia que foi povoada por esses holandeses e, inclusive, passou aqui pelo estado do Ceará. Hoje o Forte Nossa Senhora de Assunção em Fortaleza passou muito tempo sendo chamado de Forte Schöneburg.
em alusão a um comandante do exército holandês. Então, os portugueses lutaram para a retomada das posses da colônia. E por que o texto fala de um sentimento nacional? Porque nesse momento vai lutar o português, o mestiço e o índio, né? Então, esses todos que não eram necessariamente holandeses, eles vão se unir contra esse invasor, ok? Então, vamos prosseguindo aqui. E aí você tem o território de dominação do Ceará até a Bahia. Eles, os holandeses, no caso, promoveram melhoria nas cidades, principalmente de Olinda e Recife. Deixaram a herança cultural ainda muito presente na região pernambucana. Então você tem aí os principais acontecimentos dessa invasão holandesa: a invasão de Salvador, a invasão de Olinda e Recife, a fase de resistência, a administração de Maurício de Nassau e a insurreição pernambucana. Ok? Então vamos prosseguir aí. Só para a gente lembrar, vale ressaltar, pessoal, que esses holandeses, né, deixaram muitos resquícios, inclusive arquitetônicos. Quem puder visitar as cidades de Olinda e Recife ainda vão ver muita coisa que eles deixaram lá nessas cidades. E segundo Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele deixa uma observação. Ele diz que provavelmente, se a gente tivesse sido colônia dos holandeses, nós teríamos uma melhor sorte na nossa história como um todo. Mas é uma observação do historiador que eu só trago como citação, ok? Passando, nós temos aí algumas imagens retratando aí a vila de Recife e aqui o domínio holandês, no caso, né, as colônias das capitanias das Índias e a parte aí em verde ainda de domínios da coroa portuguesa, no caso naquela época da União Ibérica, ok? Bom, então chegamos, pessoal, no ciclo do ouro. Como é que se deu essa situação de troca de eixo econômico da colônia? Primeiro, nós temos a decadência do comércio mundial do açúcar português, pelas concorrências das Antilhas. Então, o açúcar começa a perder mercado. A crise na economia da metrópole e da colônia é latente, porque a economia da metrópole ela necessita dos recursos oriundos de suas colônias. E aí, quando começa a faltar recurso, a metrópole também sente no que se refere a isso. Continuando, os portugueses não desistiram de encontrar ouro nessas terras, de encontrar ouro, prata, os diamantes. E diante dessa crise do açúcar, eles intensificaram ainda mais as entradas no sertão, até a descoberta de ouro em quantidade expressiva nas regiões onde serão chamadas de Minas Gerais. Esse primeiro achamento de ouro, essa primeira descoberta do ouro, ela vai favorecer a um primeiro movimento migratório, onde as pessoas, diante dessa primeira movimentação do ouro, elas vão espontaneamente se migrar para essa região em busca do Eldorado. Esse primeiro movimento migratório. Logo após esse primeiro movimento, as pessoas começam a entrar mais ainda no sertão. Pessoal, só um detalhe. O que é o sertão nessa época? O sertão é toda parte do território onde não é litoral. Então, o conceito de sertão aqui, ele tem que ser bem explicado. Tudo aquilo que não está no litoral é sertão nessa época, certo? Então, diante das primeiras descobertas em Minas, começa o movimento de
de busca desse ouro que se estende por Goiás e Mato Grosso também, num segundo momento. O primeiro movimento migratório em Minas e depois você tem a expansão desse movimento migratório para as regiões de Goiás e Mato Grosso. Então, uma das coisas que acontece também com a crise do açúcar e a descoberta de ouro em grande quantidade é que a produção de riqueza muda de eixo, sai do Nordeste e vai ali para o Sul, onde hoje é o Sudeste. São Paulo, Rio e Minas. Então, nesse Sudeste começa a ter muito mais importância para a metrópole do que o próprio Nordeste. Então, a mudança de eixo do Nordeste, do Norte, para o Sudeste é um fator também determinante. Tanto é que a capital deixa de ser Salvador para ser a Rio de Janeiro em 1763. Então, toda uma nova estrutura social em decorrência desse ouro vai aparecer na sociedade colonial. Então, sai aqueles estamentos do senhor de engenho, aquela sociedade rural, dentro da casa grande, aquele sistema que perpassa pela fazenda da monocultura, e agora começa a ter um novo movimento social de pessoas livres em busca do ouro, achando esse ouro, um movimento maior de comércio, de produtos, começa a se intensificar, começa pessoas que eram pobres a achar muito ouro, então tem uma ascensão social, existe todo um rebuliço nessa sociedade, você imaginar como aconteceu tudo isso, né? Então você tinha o que aconteceu? A intensificação do comércio interno, a interiorização da economia, que antes estava ali nas capitais que ficavam no litoral e na exportação de açúcar, e agora começou a exportação de açúcar, e agora começa a ter esse ouro, e aí com ouro entra dinheiro, e se aumenta dinheiro, as pessoas podem consumir mais, e consumindo mais, essas pessoas elas começam a aumentar a família, e se aumenta a família, aumenta a população, aumenta a sociedade, desenvolve novos territórios, desenvolve a economia e desenvolve também a produção cultural. Tá? Então, existe nesse começo, nesse ciclo econômico do ouro, começa-se a desenvolver a economia colonial. É impressionante o desenvolvimento que acontece nesses núcleos urbanos, principalmente ali no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então começa a se desenvolver tudo isso, e aí você tem as rotas internas desse comércio, principalmente desse comércio de carne, e você vem aí também o desenvolvimento das charqueadas, principalmente a carne de charque oriunda do sul, do Rio Grande do Sul principalmente. Para exemplificar isso, eu coloquei duas imagens de igrejas daquela região de Minas, certo? Principalmente ali de Ouro Preto. Então, olha aí a riqueza de detalhes desse altar. É impressionante, é lindo demais, né? A riqueza também aí por meio da arquitetura colonial das igrejas. Isso tudo financiado, sem dúvida alguma, pessoal, pelo ouro, né? E essa produção aurífera, ela ficou aqui nessas regiões mais amarelinhas aqui da mineração. Observe aqui as cidades, né? Sabará, Vila Rica, João del Rei, aqui é a capital do Brasil, então, Rio de Janeiro, São Paulo, que antes era a Vila de São Paulo de Piratini, que ficava na capitania de São Vicente. Aí você vem aqui mais para o sertão, ou para o interior, né? Vila Boa, São Pedro, Cuiabá, Vila Maria, de Cáceres. E aí observe aqui já uma influência da língua espanhola, ok? Essa primeira fase de exploração do ouro
A gente chama daquela fase de pouco investimento, da faiscação, da garimpagem nos leitos dos rios, homens livres e pobres, essa mobilidade social que eu acabei de falar. A segunda fase não, a segunda fase você já tem empreendimentos já de maior porte, da utilização de mão de obra escrava dentro das lavras, que são as unidades de exploração em larga escala, ok? Lógico que essa riqueza oriunda do ouro precisava de um controle do Estado português. Então, como é que aconteceu esse controle? Primeiro foi a criação da Intendência das Minas, em 1702. O que era essa intendência? Um corpo burocrático que regulamentava a sociedade, bem como toda a exploração dos campos de mineração, recolhendo os tributos. E como é que era esse sistema de cobrança? Primeiro foi instituído o quinto, ou seja, por exemplo, 10 quilos de ouro extraído, 2 quilos ficariam com a coroa portuguesa, você levaria 8 quilos, ou seja, 20% de toda a produção ficaria nas mãos do Estado metropolitano. Depois, diante de vários contrabandos, diante da falta de controle desse tributo do quinto, foi instituídas as casas de fundição. E aí, essas casas de fundição, eles tentaram controlar o comércio do ouro e o governo decretou, até então, que todo o ouro comercializado deveria ser em barras. E essas barras devidamente registradas. E depois, já no final desse ciclo do ouro, já na falta desse metal precioso, o governo metropolitano estava com cada vez mais sede desse ouro. Então, cada vez mais sede e com menos ouro. Olha aí que negócio interessante. Então, foi instituída a derrama, a produção já em declínio, e foi decretado uma cobrança obrigatória da quantidade estipulada por ano. Anualmente deveria ter a derrama. E, logicamente, que isso causou revolta dentro dessa sociedade mineira. Ok? Mas vamos lá. Vamos estudar aqui, pessoal, os conflitos da época, tanto do período da cana-de-açúcar como do período do ciclo do ouro. Você tem a revolta de Beckman, que ocorreu no ano de 1684, sob a liderança dos irmãos Manuel e Thomas Becker. O evento passou-se no Maranhão, edificando melhorias na administração colonial, que foi visto com maus olhos pelos portugueses, que reprimiu os revoltosos violentamente. Foi a única revolta, e aí um detalhe, foi a única revolta do século XVII. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 9. O conflito em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas queriam ter exclusividade da exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. Mas as levas de portugueses chegavam à colônia para investir na exploração. A tensão culminou no conflito entre as partes. Então, esses emboabas ou esses pés descalços, conflito entre os estrangeiros e os nativos oriundos da vila de São Paulo. Já a Guerra dos Mascates aconteceu logo em seguida, em 10 e 11, 710 e 711. O conflito em Pernambuco envolveu os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, gerando um conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e a equiparação entre Recife e Olinda. Você tem aí uma crise, ali naquelas cidades, e você observa que nessa época aí você ainda tinha uma grande produção ainda de açúcar, então essas elites aristocráticas aí com conflito, os comerciantes e os grandes proprietários de terra. Vamos passando. Você teve a revolta Felipe dos Santos, que aconteceu em 1720, representou a insatisfação dos donos das minas de ouro em Vila Rica com a cobrança do quinto e a instalação das casas de fundição. A coroa portuguesa condenou Felipe dos Santos à morte e encerrou o movimento violentamente. Então,
Uma curiosidade aí que naquela época você tinha a pena de morte aqui na colônia portuguesa. E aí você tem a Inconfidência Mineira, que é a mais famosa, né? Não necessariamente a mais importante, mas a mais famosa, já com caráter de revolta separatista, ou seja, eles queriam já a independência, né? Aconteceu em 1789 e esse ano é importante, pessoal, para a história mundial. Vamos lembrar o que foi que aconteceu em 1789. O que aconteceu, pessoal? A Revolução Francesa. Então, a Inconfidência Mineira vem trazendo todos aqueles ideários de liberdade, fraternidade e igualdade. A revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal, mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado, acabou sendo punido com a rigidez pela metrópole. Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública para servir de exemplo aos demais do que aconteceria aos descontentes com Portugal. Então, Tiradentes, ele foi o boi de piranha, ele foi pego ali pela coroa portuguesa para servir de exemplo. Houve traições, né? E os peixes graúdos dessa Inconfidência Mineira, querendo ou não, foram, por assim dizer, foram aliviadas as penas. Mas Tiradentes, que vinha já de uma situação menos favorecida economicamente, foi brutalmente assassinado e esquartejado. E por fim, pessoal, nós temos a Conjuração Baiana, de caráter também separatista, ocorreu em 1798. O movimento ocorrido na Bahia pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi severamente punida pela coroa portuguesa. Então você tem aí um resumão aí dos conflitos, né? E eu chamo a atenção aqui, né, para essas duas últimas aqui, já de caráter separatista, com o ideário da Revolução Francesa, da questão da cidadania e tudo mais. Pois é, pessoal, por hoje aqui a gente fica, né, com esse pequeno resumo da nossa história, do começo da nossa história. Vale lembrar que muito do que aconteceu nessa época que a gente ainda tem vivo na nossa sociedade. A luta pela igualdade de condições, pelo fim realmente dessa escravidão, pela democratização das propriedades de terra, enfim, pela distribuição dessa riqueza do Brasil. Então, o que fica desse período colonial é essa luta por um país mais justo, mais igual e que trate de forma fraterna os seus cidadãos. Valeu, um abraço, pessoal.